Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Oi, amores! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje, quinta-feira, nossa aulinha de ciências. Então, vamos lá? Hoje, desculpa, é aula de história. Quinta-feira, aula de história. E hoje, na aulinha de história, nós vamos falar sobre a semana e sobre diferentes calendários. Vamos lá? Preparados? Então, vamos lá, abra uma apostila de história lá na página 25 e coloque a data de hoje, dia 23/7. Prontinho? Então, vamos lá. Coloquem aí a data de hoje na página 25. E nós vamos falar um pouquinho sobre a semana. No calendário, cada mês aparece dividido em semanas. E cada semana é composta por 7 dias. Observe o calendário. Aqui nós temos o calendário de julho, né? Do mês que nós estamos. Então, ó, aqui é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E aí, na verdade, dá 5 semanas, né? 1, 2, 3, 4. E a gente junta esses dias aqui, dá um pouquinho mais de 5, dá 5 semanas e alguns dias. Então, olha só, na parte superior de cada mês do calendário estão as abreviações dos dias da semana. Os dias da semana são domingo, ó, dom, segunda, seg, segunda-feira, terça-feira, ter, quarta-feira, quá, quinta-feira, qui, sexta-feira, sex e sábado, sabe. Então, olha só, aqui nós temos um mês, o nome do mês, e aí nós temos as semanas, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aqui os dias dos meses. Então, por exemplo, eu quero saber que dia que vai cair o dia 7 de julho. Ó, o dia 7 de julho, terça-feira. E o dia 28? Também. E o dia 13? Olha lá, segunda-feira. Então, a gente olha aqui em cima que nós temos os dias da semana. Então, no total, nós temos 7 dias na semana, ok? Olha só, atividade para realizar no seu caderninho de história. Então, o que vocês vão fazer? Esse desafio, vocês vão copiar no caderninho de história. Então, vocês vão responder as questões, copiar e escrever. Pode colocar lá, Colégio CCIM, Maringá, dia 23 de julho, e escreva, desafio. E aí, vocês vão copiar, respondam as questões sobre os dias da semana, tá bom? E aí, vocês vão responder essas questões no caderninho de história de vocês. Combinado? Ótimo. Agora, a gente vai dar uma pequena pausa, mesmo que a gente já tenha começado, mas antes eu quero falar a respeito dos dias da semana para vocês. A gente sabe que os dias das semanas, eles são 7 dias. Na nossa rotina de aula, a nossa semana começa na segunda-feira, que aí nós temos aula segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Sábado e domingo, que são os outros dias da semana, no total de 7, são dias de descanso, que nós temos de descanso. Mas lembrando que a semana, ela não começa na segunda, e sim no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, a semana começa no domingo e encerra no sábado. Porém, a nossa semana escolar, ela se inicia na segunda-feira e termina na sexta-feira, que são os 5 dias que nós trabalhamos, ok? E no sábado e domingo são os dias de descanso. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, a gente vai fazer uma pausa. Eu gostei muito desse vídeo, no vídeo do canal Mega Curioso, que vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de calendário que surgiram ao longo dos anos. Lembra que nós falamos antes que bem antigamente as pessoas viram a necessidade de se contar os dias, né? Eles precisavam ter uma base de contar o tempo, né? Então, às vezes, eles dividiam o tempo. Lembra que a gente viu isso nas atividades anteriores, manhã, tarde e noite. Aí
começaram a entender o horário por meio do sol, né, da sombra, e ao longo do tempo, o tempo foi sendo contado de uma forma geral, não somente o tempo do dia, o tempo de uma semana, de um mês, mas isso foi sendo elaborado num calendário. Então, esse Mega Curioso vai falar um pouquinho sobre quais foram os calendários que existiram. Lembra que na aula passada a professora disse que o nosso calendário, o calendário que nós utilizamos hoje, é o calendário gregoriano? Lembra? Então, vai falar também aqui. Vamos lá? Mega Curioso apresenta 12 curiosidades sobre os calendários. O Papa Gregório, em 1582, foi quem instituiu o calendário que é usado pela maioria dos povos na atualidade, substituindo o calendário juliano, proposto anteriormente por Júlio César. Para alinhar os dois calendários, o Papa Gregório teve que deletar 10 dias do ano. Além do gregoriano, existem outros 6 calendários em uso pelo mundo, que são o chinês, o islâmico, o persa, o etíope, o hebraico e o Paucon indonésio. Quando Roma foi fundada, o primeiro calendário tinha só 10 meses, e setembro, outubro, novembro e dezembro correspondiam ao 7º, 8º, 9º e 10º mês. No antigo calendário romano, julho se chamava Quintilis. O nome foi alterado no calendário juliano para homenagear Júlio César, depois do assassinato do ditador, já que esse era o mês de seu aniversário. Existe a lenda de que, para não ficar por baixo, o imperador Augusto teria resolvido mudar o nome do mês Sextilis para agosto, e de que o Senado teria transferido um dos dias de fevereiro para que esse mês não ficasse menor do que julho. Só amanhã mesmo. Os egípcios já tinham um calendário com 365 dias divididos em 12 meses. Aliás, a data mais antiga de que se tem notícia foi registrada por eles em 4236 a.C., quando seu calendário foi criado. Antes disso, as antigas civilizações mediam a passagem do tempo por meio da lua, observando o tempo que ela levava para ir da fase nova à cheia, o que ocorre em 29 dias e meio. Falando em calendário, não se esqueça que toda terça e quinta é dia de animação aqui no Mega Curioso. Nós só vamos fazer uma pequena pausa de fim de ano, porque ninguém é de ferro, né? E voltamos com tudo no dia 5 de janeiro. Mega fim de ano pra todos e até lá. Só amanhã mesmo. Gente, olha só, ele é bem rapidinho e fala bem rapidinho, explicando simples a forma como que os calendários foram criados, não é? Então, ali a gente viu as pessoas que se envolveram na construção do calendário. Hoje em dia nós utilizamos o calendário gregoriano, mas a China, por exemplo, tem o seu próprio calendário, né? O calendário chinês. Então, mas a maioria dos países utilizam o calendário chamado calendário gregoriano, que o Papa Gregório quem estipulou, né? Mas no meio de tudo isso daí entraram outras celebridades, digamos assim, e foram criados novos nomes dentro do calendário, né? Por exemplo, o mês de julho não se chamava Julio, passou a se chamar Julho por causa de Papa Juliano, né? Não sei se é Papa, né? Que pessoa ele era na época, porque ele foi assassinado justamente no mês do aniversário dele. Então, aí o mês foi mudado para julho por causa de Juliano, ok? Então, ali a gente viu que muito antigamente já existia essa necessidade de se contar o tempo, né? Então, no início, as pessoas, os antigos utilizavam a lua, né? Quando ela mudava, que dá em torno de 29 dias a mudança de lua, para eles fazerem a contagem do tempo, né? Um tempo de um mês, por exemplo. A gente sabe que a gente tem diferentes formas de se contar o tempo. O tempo de um dia, a gente sabe que tem minutos, tem segundos, horas, não é mesmo? Tempo de semana, a gente viu ali, uma semana tem 7 dias, que se inicia no domingo e termina no sábado. Não, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo. Não foi de uma vez, foi sendo construído, ok? Vamos continuar? Então, olha só, na página 26 está assim, diferentes calendários. O modo de organizar o tempo não é o mesmo para todos os povos. Atualmente, no Brasil e também em diversos países, o calendário utilizado é chamado de calendário cristão. Por que calendário cristão? Porque foi o Papa Gregório quem criou. Ele recebeu esse nome porque tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo. Isso é, o ano de nascimento de Cristo marca o ano 1 do nosso calendário. Então, se nós estamos no ano de 2020, faz quantos anos que Jesus nasceu? 2020 anos, ok? Esse é o tempo. O nosso calendário é chamado calendário gregoriano, mas também calendário cristão, porque marca o início, o nascimento de Cristo,
Tudo bem? Continuando, além desse calendário, há outros calendários que são utilizados por alguns povos, como o calendário chinês e o muçulmano. O calendário chinês ele é bastante antigo e nele os anos recebem o nome de 12 animais. Então, não é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Não, os meses lá são chamados de rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e javali, ok? O calendário muçulmano é utilizado principalmente por pessoas pertencentes à religião islâmica. Nele, a contagem do tempo começa na data correspondente. No calendário cristão, ao ano de 622. Então, lá, o ano deles começaram, né, a passagem do tempo a partir de 622 do nosso calendário. Data em que, de acordo com essa religião, ocorreu a fuga de Maomé de Meca para Medita. Esse evento para os muçulmanos é conhecido como Hegira. Então, vocês viram que o calendário ele também tem um lance religioso, não é? O nosso calendário é o calendário cristão, segundo o nascimento de Jesus Cristo. E aí, o calendário muçulmano ele tem a ver com a a um evento cristão, né? Égira, no caso. Então, o calendário realmente ele está ligado à religião, ok? Então, vamos lá, página 27. O calendário do povo Uniquim. No Brasil, vivem diversos povos indígenas em diferentes regiões do país. É comum que esses povos criem os próprios calendários de acordo com as atividades realizadas por eles, produtivas ou culturais, além de se basearem nas observações dos fenômenos naturais que ocorrem na região com a passagem do tempo. Então, olha só, veja a seguir como o povo Uniquim, também conhecido como Kaxinawá, que vive na terra indígena da praia do Carapanã, localizado lá no Acre, organizou as suas atividades referente ao ano de 2016. Então, olha só, aqui é o tipo de calendário deles. Então, o que eles fazem? O calendário deles é dividido de acordo com as coisas que acontecem na natureza, época de chuva, época de seca, época em que eles plantam, eles colhem, época que alguns animais aparecem, né, da reprodução de alguns animais. Então, esse aqui é um tipo de calendário que tem a ver com a cultura e as atividades daquele povo. Então, a forma como que o povo se organiza, eles organizaram o calendário deles, tá bom? E por hoje é só. Grandes e grandes beijo para vocês. Uma ótima e excelente dia e restinho de semana. Fiquem com Deus. Não se esqueça que hoje ainda tem aulinha de matemática e também a explicação de um trabalhinho, tá bom? Um beijão. Amo vocês e até a próxima aula.